pessoal! Olá! Atendendo a muitos pedidos, a gente trouxe aqui um médico brasileiro que está aqui no Canadá e que vai contar um pouquinho da experiência dele aqui no Canadá, nessa transição de carreira, de ser um médico do Brasil versus de iniciar uma carreira na área de saúde aqui no Canadá. Tiago, conta um pouquinho, primeiro quem é você, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Legal, então eu sou médico com formação no Brasil e eu comecei o meu processo médico em 2014 e o processo de cidadania aqui, ou de PR, no final de 2015 começo de 2016. E dá para dividir o processo em dois. Primeiro o processo de PR e o processo médico. Então eu vou falar um pouquinho do processo médico, né? Que a Marilene é fera no processo de PR e cidadania. E o processo médico, primeiro você tem que ter um planejamento muito bom, porque no mais rápido que você pode conseguir para validar o seu diploma aqui, você vai demorar pelo menos, validar para trabalho, 1 ano e meio. Você tem que, primeiro, você tem que traduzir o seu diploma, e geralmente o Conselho Médico Canadense, que gosta de fazer isso, eles recomendam. Uma dica, Canadá quando fala sugiro, recomendo, significa faça. E... Acho que até eles mudaram agora é mandatório mesmo. É mandatório, né? É mandatório mesmo, não tem mais opção. opção. Então, eles pedem para usar o Conselho Médico canadense. E existem agora 3 provas para estrangeiros. Quando eu digo estrangeiro, não significa que é só quem não é nascido no Canadá. É quem fez a faculdade, a formação fora do Canadá. Eu conheci muitos médicos canadenses que às vezes eles fazem a faculdade na Irlanda, na América Central ou em qualquer outro lugar de língua que seja inglesa, que a faculdade é de língua inglesa, e eles são considerados médicos estrangeiros. Então, tem 3 provas. A primeira prova chama MCCEE, que seria uma avaliação do conselho médico aqui, é uma prova teste objetiva de 3 horas, que um detalhe muito importante, pode ser feita essa prova no Brasil. Eu fiz essa prova no Brasil, em São Paulo, pode ser feita no Rio e tem mais algumas capitais que você pode se inscrever e fazer. Depois dessa prova de avaliação médica, tem uma prova de avaliação clínica, que é uma prova prática, de mais ou menos 8 a 9 horas a prova, que é feita somente no Canadá, e são provas que você vai fazer uma prova prática, são 12 pacientes que você tem que fingir que você está atendendo o paciente e seguir o processo canadense de exame físico. Então é muito importante, de repente, fazer um curso preparatório que tem aqui no Canadá. Eu não sei se tem no Brasil, mas eu sugeriria fazer no Canadá, porque tem muitas expressões que são específicas daqui, o jeito de examinar, então, enfim. E depois que você passar nessas provas, tem uma outra prova que não é uma prova, mas é uma adaptação que você faz 1 mês no hospital aqui, e essa adaptação é mais para conhecer o sistema, conhecer às vezes alguma parte burocrática, antes de antes de você reiniciar a residência, porque é muito importante uma coisa. Embora você passe nessas provas, você tem o direito de trabalhar como médico aqui, mas eles não reconhecem a sua especialização. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou neurocirurgião pelo Brasil. Então, para eu trabalhar como neurocirurgião no Canadá, eu teria que refazer a residência. Todos os médicos têm que refazer a residência. Da especialização. Da especialização. Então, nada impede, por exemplo, de eu ser médico de família aqui, ou ser neuroclínico, ou GP, que é o clínico geral, enfim. Só que você consegue, né, ter essa certificação do diploma, mas você não consegue o registro para trabalhar como especialista. Então, a pegadinha é essa, porque se você quiser concorrer a uma vaga de residência, não basta apenas passar nas provas, porque como a concorrência é muito grande, seria interessante você estudar bastante, fazer curso preparatório, para ter uma nota satisfatória. A nota de corte é 60% em média. Eles usam muito aqui a curva de Gauss, então não é um 60% em relação a 100, é 60% em relação à média. Sim. Então isso é muito interessante aqui. Então esse é um dos caminhos, né? Depois que você fez essas provas, você cai num pool, que é como se fosse um Enem, vamos dizer assim, um pool nacional de pessoas que passaram nessas provas, né? E que vão aplicar para residência médica. E aí, conforme você é convidado para entrevista, você passa por um round de entrevistas e aí eles vão chamar. O interessante é que aqui o Canadá, o mesmo número de vagas que tem para médicos formados no Canadá, tem também para médicos estrangeiros. Então isso é muito interessante. Muito legal. Isso para as áreas
cadeira básica, que é medicina de família, clínica geral, ginecologia e pediatria, tem bastante vaga. Para as áreas de especialização tem menos. Agora, quem for neurocirurgião no Brasil, que só tem 2 vagas no país para estrangeiro. E não é aqui no lado onde eu tô, é do outro lado, em Ontário. Pois é. Enfim, isso é basicamente uma outra questão. Como residente aqui, médico, dá para se manter, dá para manter uma família, dá para você pagar aluguel e tudo mais, viver, supondo que você tem uma família de 4 pessoas, por exemplo. Pode um trabalhar e um ficar em casa para cuidar dos filhos, porque daycare aqui é muito caro, ou se a pessoa quiser trabalhar, enfim, existe essa possibilidade. Eu tô falando isso porque eu sei que ser residente médico no Brasil você não tem condição de se sustentar sem fazer alguma coisa por fora. Aqui no Canadá não. Aqui no Canadá o salário que um residente recebe é suficiente para manter a família. Isso é uma via de trabalho médico aqui no Canadá. A outra seria a parte acadêmica. E um detalhe muito importante, esse processo, que eu vou voltar um pouquinho no processo de provas, na hora que você entra na parte de entrevista nesse pool médico, eles exigem 3 cartas de referência de médicos canadenses. Então seria muito interessante a pessoa estar aqui no Canadá, nessa hora, não precisa iniciar já de cara no Canadá, mas essa hora estar aqui no Canadá para fazer um network e ter essas cartas de referência. Ter esse contato, ter as condições de obter essas cartas, Antigamente o processo não era muito assim, era muito mais fácil, você vinha aqui, falava que traduzia o seu diploma e ficava sob a umbrella do hospital e você conseguia trabalhar. Hoje em dia não. Um outro preconceito que eu sei na minha área médica é que aqui o médico canadense ganha pouco. Não é verdade, o médico canadense ganha muito bem mesmo. Pelo menos é bom, pelo menos, sei lá, de 3 a 5 vezes mais que um médico no Brasil, com a qualidade de vida muito melhor. E voltando para a área acadêmica, que é outra opção de vir e migrar para cá, é você ir para a parte de mestrado, doutorado. E é muito importante isso, mestrado, doutorado que você inicia em BC ou em qualquer província. Mestrado... Você tem interesse de residir, exatamente. Né? Então você primeiro escolhe a província. Isso. É uma coisa que eu falo muito, né? Escolhe a província, depois você traça o seu caminho dentro daquela província. Exatamente. Né? Que foi o que nós fizemos quando a gente começou exatamente. a conversar lá em 2015, 2016. Isso mesmo. Porque não adianta mestrado ou doutorado sanduíche. Porque eles não aceitam, porque é como se você tivesse feito um mestrado no Brasil, embora você ficou 1 ano aqui, ou até, independente do tempo. Então isso é muito importante. Quando você está aqui, no meu caso, por exemplo, eu estou como assistente de pesquisa no momento e assistente da universidade, de professor. Então, estou tendo muito contato com alunos de medicina ou alunos que vão que estão querendo fazer medicina, porque a universidade aqui é dividida em 2. Medicina aqui são 8 anos, 4 básicos e 4 da faculdade mesmo. Esse básico todo mundo faz junto, fisioterapeuta, enfermagem, estudantes que querem fazer medicina, enfim, área de saúde, fazem todos juntos. Seria uma espécie de biologia, né? Uma coisa bem introdução. Ciências biológicas, biológicas, ciências da saúde, mais ou menos por aí. Certo. Aqui não tem vestibular, né? Tudo por meritocracia. Só que só os de 5 a 10% melhores que conseguem entrar numa faculdade de medicina. A concorrência é bem grande. Ou seja, tem que ser A+, A+, ou máximo A, mas enfim, o GPA bem alto. Então a outra forma de você migrar é você fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque mesmo você tendo um MD, que eles valorizam demais aqui, né, que é o Medical Doctor, ou Medical Degree, você consegue primeiro fazer um network, você conseguir essas referências, você consegue ter um contato com os médicos aqui, e você consegue ter uma visão geral, já consegue se manter, porque durante o mestrado, doutorado aqui você tem oportunidade de trabalho, e até reavaliar, por exemplo, no meu caso, reavaliar, né, qual o caminho que você quer tomar, embora já tenha a possibilidade de trabalhar aqui. Um detalhe muito importante que aconteceu comigo, né, Mariana? Sim. Eu iniciei o processo médico sozinho e depois que, né, quase no final eu vim procurar a Marilene para o processo, vou chamar civil, né, mas enfim. E acabou que médico aqui só é permitido trabalhar como médico se você tiver o PR. Não adianta. O Work Visa não funciona. Então isso é um detalhinho muito importante. Agora está um time perfeito no meu ponto de vista.
é porque a pontuação tá baixando. Se você tiver, sei lá, vou fazer uma sugestão minha, a Marilene não tá sabendo, mas se você tiver entre 30 e 35 anos, com 4 anos de experiência de trabalho e um IELTS 777 e 8 no listening, pronto, você já tá dentro. Viu? Basicamente ele tá super expert, a gente conversou bastante sobre os requerimentos, né? E o que aconteceu no processo do Thiago foi, ele fez toda a parte das provas, e aí chegou na segunda prova, ele não podia fazer a segunda prova porque precisa ser o PR. Exatamente. E aí foi que ele falou, Marilene, agora me ajuda. Então a gente teve que parar o processo dele, cuidar do PR, né? Fazer como assim, Thiago, estuda inglês, vamos resolver esse ponto, vamos conseguir o PR e aí retomar o processo de validação do diploma. Mas enquanto isso, nós temos uma opção acadêmica. Vamos tentar entrar num programa de pesquisa, num programa de mestrado e no final deu super certo, né? Você entrou, você gostou, está super feliz e está até pensando em trocar de carreira e seguir a parte universidade acadêmica, aqui, né? assim, para quem às vezes não é médico, mas da área de saúde, quer fazer pesquisa, aqui tem muita oportunidade de pesquisa, dá para se manter como pesquisador da área médica ou qualquer área, então aqui é muito importante com relação a isso. Eu vou voltar um pouquinho na parte médica, o IELTS, eles exigem para quem não é nativo em inglês ou para quem não teve a faculdade em inglês, um IELTS todas as notas 7. Então você tem que ter o listening, reading, o speaking e writing 7. Se você tiver 999 e 6, 6,5, eles não aceitam. Então isso é importante, que é um detalhe que usa para imigração e usa também para a parte da residência médica. Inglês é fundamental, não tem outro jeito, seja para a validação do medical degree, seja para a imigração, vai ser muito importante que você tenha um bom inglês. Então, se você ainda não está confortável com o seu inglês, talvez faça como o Thiago. Se organize, se prepare, venha estudar para a prova aqui, para o curso aqui, que foi como eu conheci o Thiago. Quando ele chegou, quando ele veio para estudar o inglês. Exatamente. Gostado do vídeo de hoje? O Thiago é um querido, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Thanks for watching. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer comentário, pode escrever pra gente. Se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo e a gente volta semana que vem. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.